Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje nós temos um tema, estamos falando de Páscoa, e o nosso tema diz o seguinte: na Páscoa, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O nosso texto, que está no Salmo 85, versículo 10, acompanhe comigo. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Amém. Amém. Você percebe-se que o tema é exatamente, uma ligação aí desse texto de Salmos à Páscoa, né? E então nós estamos recentemente comemorando a Páscoa, e é uma pergunta que sempre fazemos, né? Por que essa festa da Páscoa se tornou tão importante, pastora, ao ponto de ser tão celebrada no mundo inteiro, né? Por nós também, cristãos, nos dias de hoje, né? O que levou a Páscoa a realmente ter essa importância tão grande? A gente sabe que a palavra de Deus diz aos nossos corações que nós fomos reconciliados com o Senhor. Deus reconciliou todas as coisas, o homem, a mulher, as coisas, o mundo, consigo mesmo, e foi por meio de alguém. Por meio de quem? De Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo e também na sua morte. Romanos 5,10 fala sobre isso. Então Jesus Cristo pela cruz, ele reconciliou todo homem, toda mulher com Deus. Estamos em paz agora com Deus, pastora. Paulo vai dizer o seguinte, que lá em Colossenses 1:13 ao 14, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pedro fala que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós queremos aqui falar hoje do que realmente é a Páscoa, pastora. A Páscoa, que é a libertação, é a restauração, ela é o primeiro e decisivo passo para a nossa redenção. E é justamente isso que a Páscoa deveria, né, de fato, comemorar, pastor, e que realmente a gente percebe que o mundo não comemora. Então, pegando um pouco do contexto desse texto de Salmos que lemos aí, ele tem algo interessante, porque ele aponta para algo profético, pastor. Ele aponta para Jesus Cristo, e também Jesus Cristo sendo crucificado, dando a sua própria vida como o Cordeiro. Ele aponta para isso, esse salmo. Até porque o povo desse salmo, que é uma oração, que ele estava lá, né, os filhos de Corá orando, eles estavam saindo também justamente, pastora, eles estavam vivendo uma libertação, eles estavam saindo de um cativeiro da Babilônia. É o primeiro povo que está saindo, eles estão orando, agradecendo a Deus por isso, né? Então, muitos estudiosos acreditam que tenha sido escrito para celebrar a saída do povo do cativeiro da Babilônia, ou seja, também, de certa forma, ele estava celebrando a Páscoa, porque Páscoa é passagem, é saída, né, de uma situação para uma outra, ou seja, de uma escravidão para uma libertação. Isso, de fato, é a Páscoa, pastor. Então, a primeira Páscoa a gente sabe que foi celebrada quando Deus libertou o povo lá no Egito, né, que estavam cativos há mais de 400 anos, e Deus então libertou. Lá foi celebrada a primeira Páscoa, celebrando de fato a festa mais antiga do povo de Deus. É uma festa mais antiga do povo de Deus, justamente, e celebrando ali então a libertação, a saída do Egito, a passagem, né, ali do espírito da morte que viria, que Deus falou que afetaria os primogênitos, que passou por cima da casa pelo sangue que foi ali aspergido nas casas do povo de Deus. Então lá foi celebrado, né? Então quando Deus quer libertar e restaurar seu povo, então ele intervém, pastor. Sim. Ele age, ele intervém. Então na cruz de Cristo, que Cristo enfrentou, a gente vai perceber então que a graça e a verdade, elas se encontram, né? A graça e a verdade, vamos perceber isso. A justiça e a paz, elas se beijaram, né? Se encontraram, se abraçaram. Então nós vamos falar então um pouco sobre isso, sobre fazendo assim uma analogia, pastor, um paralelo desse texto de Salmos com a vida de Cristo, né? Então nós vamos
Então, veio apenas 2 pontos. 2 pequenos pontos para nós sabermos aqui, sabermos um pouco mais dessa ligação desse salmo com a Páscoa. É importante você estar muito atento e atenta, porque talvez você mesmo vai dizer, eu sou uma pessoa que em determinado tempo Deus interviu na minha vida, interviu na minha história, e por isso eu estou de pé, né? Quando Deus intervém, então ele tira mesmo a pessoa da condição de escravidão, de morte, de destruição para a vida, pastor. Quem sabe a partir de hoje você possa celebrar a Páscoa dizendo, hoje eu celebro o dia que Deus interviu na minha história. Me libertou. Aleluia. Glória a Deus, né? E o primeiro ponto, a gente vai usar apenas o versículo mesmo. Sim. A graça e a verdade se encontraram. Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne, né? Habitou entre nós, e diz a palavra, cheio de graça e de verdade. Olha só, por que esse salmo aponta para Cristo algo profético? Porque Jesus veio como a graça e a verdade para nos libertar. Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Que foi oferecido pelo pecado de toda a humanidade, pastora. E nós, então, sabemos que Ele é o Cordeiro sem defeito, sem pecado, capaz de nos livrar da ira de Deus, da condenação eterna. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E Ele, a palavra de Deus fala que Ele é o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós, pastor. Sim. Ele veio cheio de graça. Então, através de Jesus, a Páscoa foi manifesta, a Páscoa cristã manifesta ao mundo inteiro pela sua graça e pela verdade. Então, no dia seguinte, vendo Jesus, o João Batista vendo Jesus, ele diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. E a gente sabe também que lá em Isaías diz que o povo andava desgarrado, nas trevas, como ovelha sem pastor, desviava pelo seu próprio caminho, buscando assim o seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus, sobre ele, a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, diz que ele foi oprimido, que ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, pastora. Sim. Então, nós sabemos que quando Jesus ali derramou o seu sangue naquela cruz, aonde aconteceu a verdadeira Páscoa mesmo, a Páscoa final, o último sacrifício por nós, pastora. Então Jesus Jesus nos lavou, né, na verdade, nos libertou de uma vez por todas, né? Então, ele nos libertou de quê? Da escravidão do pecado, do juízo de Deus. Jesus, então, ressuscitou para a nossa justificação. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, vieram através de Jesus Cristo para nos dar passagem para uma vida de libertação e também de restauração, pastor. E o segundo ponto, pastor? O segundo ponto, seguindo o nosso versículo, a justiça e a paz, né? É claro que nenhum de nós é justo. A palavra do Senhor diz, não há nenhum justo sequer, né? Às vezes a pessoa fica dizendo, é justo que eu tenha isso, né? É uma questão de justiça, dizer a você, a nossa justiça é Cristo. Só pode vir através dele, né? Só pode vir através do nosso Senhor. E isso através da fé, conforme está em Romanos 3:22. Jesus Cristo também é a nossa paz, está registrado em Efésios 2:13-14, né? E a palavra ali, pastor, está dizendo que a justiça e a paz se beijaram, né? Eu não sei, talvez você nunca tenha prestado atenção nesse versículo, até você ler ele agora, né? E dizer como pode, né? Dizendo ali que a justiça e a paz se beijaram. Então, beijo, né? O beijo, o que significa isso, né? Você beija alguém, para que você beije alguém, é necessário que você esteja próximo dessa pessoa. Hoje, pastor, muitas coisas a gente faz online, né? Muitas coisas. Verdade. Mas, de fato, para você beijar alguém, é necessário se aproximar-se, é necessário, né, tocar, é necessário abraçar-se, né? Então, aqui nesse sentido, exatamente é o sentido de estar próximo, de ajuntar, de abraçar, né? A justiça, então, ela foi feita por quê? Porque Deus puniu o nosso erro em Cristo.
Deus puniu as nossas faltas no seu Filho. Né? Não é uma questão de todo o meu pecado não foi pago, ele foi somente apagado. Não, ele foi pago. Né? Entenda essa questão, pastor, é muito forte nós entendermos. Porque, veja bem, se você sofre alguma acusação de um pecado que você já se arrependeu e abandonou, em Cristo Jesus, você se arrependeu e abandonou, deixou. Se você é acusado, o que você vai dizer? Esse pecado foi pago pelo ato de Jesus na cruz. O que Jesus fez na cruz pagou esse erro. O erro que você deveria sofrer, pagar por ele, Jesus pagou. Então é uma questão que nós devemos ter muito firme nos nossos corações, né? Deus puniu Jesus Cristo quando era para você ser punido. Entende isso? Eu estou redundando exatamente para afirmar essa questão no seu coração, né? Então, na cruz de Cristo, Deus reivindicou a sua justiça. Entende isso? Portanto, amados e amadas, o nosso Deus é justo, né? A nossa justiça é Cristo. É necessário nós entendermos. Então, ali, ele reivindicou a sua justiça e satisfez todas as demandas da sua lei. O salário do pecado é a morte. Portanto, ele morreu por causa dos nossos pecados, para que você e eu tenhamos vida, e vida na sua plenitude. Isso é muito forte, eu não sei o que você sente no seu coração. E como ele não tinha pecado nenhum, a morte não pôde reter Jesus. Exatamente. Por que Jesus não foi detido no inferno? Por que Jesus não foi detido no inferno? Por que ele não ficou na condição de morto? Porque o salário do pecado é a morte. Como ele não tinha pecado, a morte não pode deter Jesus, né? Portanto, ele ressuscitou, de fato, como diz a Bíblia Sagrada, de fato, Jesus ressuscitou. Aleluia. E já foi visto por muitos de nós, como está escrito na palavra da verdade, né? Na Bíblia Sagrada. E diz, Pedro já viu, fulano já viu, né? E até aqueles que não criam, viram. E eu e você, mesmo aqueles que nunca creram, verão o Senhor um dia, pastor. Todos nós, todo olho verá, né? Todos nós veremos. Então nós que éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus por causa das nossas transgressões, nós fomos, pelo ato de Cristo na cruz, aproximados de Deus. Aqueles que tinham medo de Deus, do castigo de Deus, agora tem paz com Deus. Pensa numa coisa muito linda, né? Tem paz com Deus, tem confiança de se aproximar pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? Então a cruz é o cenário onde houve esse bendito encontro da justiça e da paz. Quantas pessoas não clamam por justiça e paz? Pastor, todo final de ano a gente percebe as pessoas, né? O que eu quero é paz no meu coração, que haja justiça nessa terra, que haja justiça em todas as coisas, né? Então ali a justiça e a paz deram as mãos, ali a justiça e a paz se beijaram, ali a justiça e a paz selaram a nossa redenção para a glória de Deus, né? Aleluia! Era impossível a você, impossível a mim, impossível a qualquer ser humano, pecador, ser reconciliado com um Deus santo, com um Deus puro, né? Sem que o seu pecado fosse punido, sem que a sua culpa fosse removida. Era impossível. E só foi possível a um, então, que não tinha nenhum pecado. Portanto, Jesus se fez pecado por nós, carregando sobre o seu corpo, carregando o madeiro, carregando as nossas transgressões. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Portanto, eu e você temos muito que celebrar na Páscoa. Muito. Nós precisamos deixar de ser criança, pastor. Criança que fica, ai meu Deus, meu chocolate, meu amado, isso tem que ficar para trás. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Agora que eu já sou um homem, eu deixei para trás as coisas próprias de menino. Portanto, eu e você temos muito que celebrar na Páscoa, pastor. Nós temos coisas profundas e leis espirituais, realidades espirituais profundas para celebrar na Páscoa, né? Então nós precisamos deixar as coisas de menino e celebrar uma verdadeira Páscoa para a glória de Deus. Agora, você e eu, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, né?
de Cristo Jesus, dele, por meio dele, para ele. Nós temos paz com Deus em relação ao nosso passado. Sabe o que é Deus olhar dentro dos seus olhos como alguém que se esqueceu? Ele se esqueceu do seu pecado. Ele se esqueceu de toda a ofensa. Ele se esqueceu. Alguém que olhe dentro dos seus olhos dessa forma, né? O acesso à graça em relação ao presente, esperança da glória, e também em relação ao futuro, né? Em relação ao presente, em relação ao futuro. Então, pastor, para nós cristãos, a Páscoa é a celebração do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Na cruz, a nossa libertação e também a nossa restauração. Mas também é a celebração da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição futura. Sabe o que é? Você já pode celebrar algo que ainda vai chegar, né? Celebre a sua ressurreição, né? Para a glória de Deus. E aí, então, é a segurança e a esperança de que, se com Ele nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos para a glória de Deus, né? Salmo 85:10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Na morte e na ressurreição de Cristo, encontramos graça, verdade, justiça e paz, né? Na morte e na ressurreição de Cristo, nós encontramos tudo isso. Aleluia! A cruz e a ressurreição de Cristo manifesta na sua vida e na minha vida graça, verdade, justiça e paz com Deus, de Deus, por Deus, para sempre. Amém, eternamente, amém. É isso que realmente é a Páscoa, né, pastor? É isso que realmente é. Isso que nós, de fato, devemos celebrar. Amém? Vamos amém, orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna. Obrigada, por esse tempo, Pai, de aprendizado, de conhecimento sobre a verdadeira Páscoa. Que nós possamos celebrar realmente Cristo vivo, ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos liberdade, vida, para que nós tivéssemos realmente uma vida realmente pautada pela Tua palavra, Senhor. Sim, mas o Senhor também ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos contigo, graças Jesus. A Deus. Muito obrigado. Que essa palavra alcance cada coração e cada pessoa que porventura pensa de uma forma errada sobre o que é Páscoa, possa realmente entender agora como de fato é, através da palavra do Senhor, que Cristo deu a sua vida por nós, para que realmente tivéssemos vida, fôssemos libertados, para que realmente a Páscoa viesse sobre nós e nós não tivéssemos a morte sobre nós, mas sim a vida. E assim nós oramos e pedimos a tua bênção sobre cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.